Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma reunião de estudos na nossa fraternidade, né? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Jesus, né? O Evangelho do Cristo, né? Esse livro aqui tão maravilhoso, que é a Sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, né? Que é o estudo principal da noite de hoje, né? Falaremos sobre o nosso Bhagavá, falaremos sobre o triângulo, mas antes de qualquer empreendimento na vida, devemos orar. Então vamos agora fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. E vamos agradecer pela oportunidade desse momento, por mais uma vez podermos estar aqui reunidos, em nome do Cristo, para mais uma reunião de estudos, onde, aqui como instrumentos da espiritualidade, vamos buscar passar a todos quantos estejam envolvidos nessa busca pelo conhecimento, e assim podermos cada vez mais, né, nos encontrarmos prontos e preparados, ainda não nessa encarnação, mas um dia, para podermos fazer a nossa união com o divino que nos habita. E assim agradecemos a toda a egrégora da nossa casa, a Francisco de Assis, a Bezerra de Menezes, agradecemos ao Cristo, aos nossos mentores e, acima de tudo, a Deus, nosso Pai. E pedimos autorização para iniciarmos a nossa reunião de estudos da noite de hoje, graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos iniciar os nossos estudos, como sempre fazemos, com o nosso exercício do triângulo, né? Essa semana, o nosso triângulo é o violeta, né? Vamos falar hoje sobre o triângulo violeta. Todos nós já sabemos que aqui estamos, e aqueles que estão já nos acompanhando há algum tempo, qual é o objetivo, né, desse triângulo. O que nós buscamos alcançar através do exercício desse triângulo, né? É um exercício de concentração. E como que a gente faz esse exercício? Mentalizar diante do nosso chácara frontal, não é isso? Um triângulo, este mês, de cor violeta. E focarmos a nossa atenção nesse triângulo, procurando nos isolar naquele momento de todo o mundo exterior. Voltarmos completamente para dentro de nós, esvaziarmos a nossa mente, deixarmos que os pensamentos passem, sigam adiante. E vamos ficar ali concentrando por algum tempo nesse triângulo violeta. Quando nós estamos fazendo esse exercício, estamos aprendendo a nos desligarmos do mundo exterior e focarmos o nosso pensamento naquela atividade que estivermos desenvolvendo naquele momento da nossa vida. E ao mesmo tempo estamos planificando ou aprimorando o nosso chácara frontal, que por sua vez beneficia a nossa glândula hipófise, né? Que é a glândula que coordena todo esse nosso sistema carotídeo cavernoso, né? É ela que emite toda a energia, né? Além de para todas as glândulas do nosso corpo, comanda toda a nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso intelecto, porque a glândula hipófise, ela beneficia o nosso intelecto, que é a base inferior do nosso cérebro, aonde está os nossos pensamentos, aqui ainda, né? Que recebe o influxo do plano mental, que passa pelo plano astral e chega ao plano físico através do intelecto. Então, o intelecto é que nos ajuda a comandar, a seguir, a viver. O intelecto é que comanda e dirige a personalidade. É através do teu pensamento, aquilo que você pensa é que produz as suas ações e as suas palavras, não é? É o teu pensamento, tudo começa no pensamento. Então, veja a importância de nós cada vez mais purificarmos o nosso pensamento, elevarmos as nossas vibrações. E esse chácara frontal aprimorado, ele nos auxilia ao contato, melhor dizendo, com o mundo extrafísico,
não é? A nossa vidência, a nossa audiência, o olfato, o paladar, do plano espiritual, nos chegam através desse benefício do chakra frontal. Então, na realidade, não são os órgãos físicos que têm essa percepção, mas é a parte espiritual, né, através dos chakras, que nos proporciona essa visão. E esse triângulo violeta, né, ele tem um atributo muito importante. E o atributo desse triângulo, à medida que a gente vai trabalhando esse triângulo, nos aprimorando, é a ânsia de unir-se ao divino. Hoje o nosso evangelho, que vamos iniciar, vai falar mais ou menos sobre esse encontro do intelecto com a intuição. Então, essa ânsia de unir-se ao divino, né? Então, o violeta é a cor da pureza, da misericórdia, da compaixão, do perdão. É a cor violeta. É a cor que está regendo o planeta nessa era de Aquário. Então, vejam bem a importância de utilizarmos desta cor, sempre que possível. Então, veja bem, essa ânsia de unir-se ao divino, aquela ânsia, aquele sentimento que a gente sempre tem dentro de nós de buscar, né? Fazer alguma coisa, de estar conectado com a presença de Deus. Então, isso é muito importante a gente compreender, que esse exercício é uma ferramenta que vai nos ajudar a alcançar esse objetivo da nossa vida. Não é verdade? E também sabemos que o violeta, na nossa cromoterapia, no trabalho de cromoterapia, é uma cor anticancerígena, calmante, anti-inflamatória, não é isso? Que nos ajuda também no nosso corpo físico a reagir a situações que muitas vezes somos acometidos. Então, vamos procurar fazer esse exercício. Vamos nos aprimorarmos para que a gente possa, assim, né, sermos sempre um bom instrumento, né, da espiritualidade maior e um instrumento divino, de Deus, né, para seguirmos a nossa caminhada. Tá bom, meus irmãos? Bem, façamos, né, melhor dizendo, o exercício do triângulo. Vamos agora falar sobre o nosso Bhagavá. Está aqui o nosso Bhagavá, certo? É esse livrinho que está aqui, que é a Sublime Canção. É o encontro de Arjuna com Krishna, né? É o encontro do Arjuna, aquele buscador, aquele que já está na busca e já está conseguindo unir-se ao divino, mas ainda não se uniu. Então, ele ainda tem muitas dúvidas de como ele convive, né, com a personalidade, ao mesmo tempo que ele busca a individualidade, né? Então, Krishna, que é o verbo encarnado, que é Deus, que é o Cristo, orienta. E quem é Krishna? É o Cristo. Quem é Arjuna? Cada um de nós que está aqui buscando o crescimento, né, e o aprimoramento espiritual. Então, nós estamos no capítulo 9, né, do nosso livro, que é a sublime ciência e o soberano segredo. Né? No nosso livro é a página 101, tá? Que é onde inicia. Tá? E vou ler para vocês, como sempre a gente faz, para poder ter um entendimento, o preâmbulo desse capítulo, quando Krishna orienta Arjuna. Ele nos diz assim: a quem tem a verdadeira fé inabalável, esperança e o divino amor, pode ser comunicada a mais sublime ciência e revelado o soberano segredo, que é a presença divina na humanidade. Então é preciso crer, acreditar, sentir, perceber. Quando a gente tem essa fé inabalável, não é isso? Quando nós temos um amor divino em nós, temos esperança de alcançarmos, né, esse encontro, nos é revelado esse sublime segredo, né, que é a presença divina na humanidade, que Deus vive em cada um de nós. A gente não pode ter nunca dúvida sobre isso. Não importa o grau de elevação espiritual de cada ser encarnado, existe um Deus vivendo nele, que é como nós falamos no último estudo do Evangelho, falamos sobre a centelha divina, que é a manifestação crística que vive em nós. Não é? Então vamos ao versículo 4, na página 102. Krishna diz assim para Arjuna: todo este universo, tanto em suas partes, como em sua totalidade, então veja bem, todo este universo, né?
que é essa coisa enorme. É uma emanação minha, uma emanação de Deus. E eu o penetro com minha natureza invisível, eu que sou o imanifesto. E eu vou continuar. Em todas as coisas de mim provêm, mas eu não tenho origem nelas. Em mim estão todas as coisas, mas eu, em minha divindade, não estou circunscrito por elas. Então, Deus está acima de todas as coisas criadas por Ele. Nenhuma delas está circunscrita nele, mas está em tudo que vibra na humanidade, tudo que vibra no cosmos tem o quê? A presença divina, tem a circunscrição divina nela. Porque Deus é doador, Ele doa tudo isso para que a humanidade possa cada dia mais crescer e despertar. Então vejam bem, não existe separação entre nós, a divindade vive em tudo, todos nós somos o quê? Um microcosmo desse cosmos inteiro, não é? As milhões de células que vibram em nosso corpo físico são como as miríades de estrelas que brilham no cosmos, é a mesma coisa, não é? Então somos um, então não há diferença entre nós, né? Não há aquela separação, como a gente tem, infelizmente, a coisa que o homem, a personalidade, ainda que não despertou, faz essa separação da humanidade. Não tem branco, não tem preto, não tem amarelo, não tem azul, não tem vermelho, é todo mundo igual. Tá certo, meus irmãos? Então é isso que o Bhagavan quer nos mostrar, que a divindade vive em tudo e em todos. Para o nosso estudo de hoje, então vamos iniciar o estudo de hoje. O nosso estudo hoje vamos falar sobre a sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, volume 1. Nós finalizamos o prólogo de Lucas, não é? Que é o preâmbulo de todo o estudo do Evangelho, onde nós discutimos e discernimos sobre como que tudo aconteceu, de que forma chegou até nós todo esse ensinamento, e agora vamos ver como que tudo isso aconteceu e tudo aquilo que é importante para nós vivenciarmos e aprendermos e buscarmos as transformações através do Evangelho. Então hoje o nosso estudo é Zacarias e Isabel, Lucas capítulo 1, versículos 5 a 7. Então, Lucas nos diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, guardem esse nome, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abia. Sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel, correto? Ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então eles eram, apesar daquela época em que todos viviam mais o lado de fora, eles já viviam numa busca, né? E não tinham filhos, porquanto Isabel era estéril, e ambos estavam em idade avançada. Então vejam bem, esse fato que nos é narrado fala de um casal de uma idade avançada que não tiveram filhos nem na juventude nem na idade madura, em função de Isabel ser estéril, e também já Zacarias numa idade avançada em que já não havia mais possibilidade de ter esse filho. Então vamos ver como que isso ocorreu. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Então vamos agora falar um pouquinho sobre isso, ó. Aí Pastorino nos diz assim: temos um fato real que se passou logo antes da chegada de Jesus a este planeta, o nascimento do precursor, daquele que veio a anunciar o Cristo, João, denominado o Batista. Zacarias e Isabel são os pais de João Batista, né? Foram eles que
proporcionaram a chegada do precursor do Cristo, cuja ocorrência havia sido predita, essa ocorrência desse acontecimento, que um precursor veria antes do Messias, por vários médiuns, entre aspas, profetas. Profeta quer dizer médium, aquele que é o intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Com muita antecedência já haviam comunicado que isto viria a acontecer, tanto que, né, os judeus, os israelitas, né, estavam o tempo todo à espera desse Messias Salvador, né, daquela maneira que eles pensavam, o Salvador da matéria, da vida, do território, dos direitos, dos bens, não é isso? Só que não era esse o Salvador prometido, ainda não era o Salvador da matéria, mas o Salvador da vida. Jesus veio para salvar a vida, nos mostrar o que é a vida, não é isso? Então vamos lá. Os fatos são claros e não necessitam explicação. Vamos falar sobre Herodes, que era o rei da Judéia, que dirigia toda aquela região. Herodes o Grande, como toda a sua linhagem, não era israelita de raça, era idumeu convertido à religião judaica. Não fazia parte pelo sangue do povo hebreu. Então vejam bem, ele não era hebreu, ele era um governante, muito pelo contrário, ele era um ditador, né? Por isso ele só na parte material massacrava, pisoteava, os judeus sofreram na mão de Herodes, né? Porque não era do sangue dele, não era a raça dele, ele estava ali apenas como um dirigente da Judéia, correto? Herodes representa o homem ainda animalizado, aquele recém-saído, né, do reino animal, ainda preso todas as coisas da matéria, só para ele só valia a matéria, o poder, os bens, entenderam o que Herodes buscava? A força material despótica que apenas busca conforto, que é o reino mineral. As sensações físicas que adquire no reino vegetal e as emoções que a gente adquire no reino animal. Preocupando-se somente com a matéria terrena, transitória, para ele a única realidade, porque é palpável aos sentidos físicos. Então, tudo aquilo que não se vê, tudo aquilo que não é concreto, que é abstrato, não vale. Se hoje a gente ainda vê, né, muitos seres ainda vivendo assim, não tem no planeta, por isso que existe guerra. Se não houvesse seres ainda com essa animalidade ainda muito presente, não teria buscado o território. Então, esses seres que buscam, né, se locupletar de tudo que não é seu, que é tudo só para si, ainda estão nesse estágio. Infelizmente, ainda temos muitos irmãos do planeta com esse sentimento. Mas Herodes, na realidade, representava isso. Aquele ser ainda animalizado, muito criança ainda no reino físico, no reino humano, né? Porque ainda com muitas sensações, emoções, né, dos reinos inferiores que estão dentro de nós até hoje, né? Porque todas as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa sensibilidade foram adquiridas nos reinos que nós passamos, no mineral, no vegetal e no animal. Então vejam bem, o Herodes representava isso. Então por isso ele era o que? O rei da Judéia. E continuando, diz o evangelista que Herodes, como eu já antecipei, era o rei da Judéia. Observemos o que significa Judéia. Judéia significa louvor a Yahvé, fase típica da personalidade ainda sujeita a ritos e liturgias exteriores da religião, não é? Vejam bem, por que naquela época, como é que vivia a religião judaica? Era só rito, era só o lado de fora, não é isso? Para tudo
tinha que fazer um sacrifício daqui, outro dali, né? E pegava um bode, falava no ouvido dele todos os pecados e soltava o bode para ele espiar no meio do deserto, morrer de fome para poder espiar os pecados dele. Vocês não sabem disso? É o famoso bode expiatório. O bode expiatório foi baseado nisso. Os judeus cometiam aqueles seus pecados todos, para se livrar dele, pegava um bode, confessava no ouvido do bode todos os seus pecados e soltava ele, para que ele expiasse os seus pecados. Aprenderam hoje o que é isso? Exatamente, esse é o famoso bode expiatório, é uma realidade, e isso acontecia. Entenderam? Então eles viviam o quê? Esse lado de fora. Então eu já estou livre, né? Estou livre do pecado, porque o bode já expiou todos os meus pecados. Aquela coisa que muita gente ainda diz hoje: você não precisa mais sofrer, porque Jesus sofreu por você, ele já expiou. Coisas que ainda não, a gente tem que compreender que não é assim que as coisas existem, né? Jesus veio aqui como modelo para nos dar exemplo de força, de fé, de perseverança, de luta, e saber que ninguém vence a vida se não passar pela dor e pelo sofrimento, nem pelo fogo nem pela água. Quem não passa pelo fogo e pela água não vence na vida. Então não adianta reclamar dos acontecimentos, né? Dos tropeços, que eles fazem parte do nosso crescimento enquanto seres espirituais que somos. O que nós devemos compreender é que quanto menos a gente vibrar nessa tônica, tanto menos vamos passar pela dor e o sofrimento, não é? Porque nós somos o que? O artífice da nossa vida, né? E nós precisamos vivenciar tudo, mas compreender que tem coisas que são transitórias e tem coisas que são eternas, são imperecíveis. Os valores transitórios são necessários, mas os valores imperecíveis, esses sim, são os verdadeiros e reais valores que a vida nos oferece. E nós já sabemos quais são, não é isso? Os valores imperecíveis, né? O amor incondicional, a misericórdia, o bem que se presta ao próximo, não é isso? A busca por unir-se ao seu divino, procurar elevar a moral, o caráter, a dignidade. Isso tudo é bem imperecível, você não perde nunca. E os bens transitórios são aqueles que a gente utiliza na vida a partir do próprio corpo físico, que é, como eu digo sempre, o bem material mais valioso que nós temos. Mas ele é transitório, ele não vai viver eternamente. Ele vai viver apenas esse período que nós estamos aqui encarnados. Mas ele é fundamental. Devemos cuidar bem dele? Devemos cuidar bem dos bens que a gente possui? Devemos, não é? Mas não devemos nos apegar a eles, porque eles são perecíveis. E se a gente se apega, onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, onde está o tesouro de cada um de nós? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas cada um no seu tempo, cada um com o seu entendimento. Então, continuando. Então, o que era Herodes? Justamente o rei da Judéia, que é isso tudo, o lado de fora, a matéria, o poder transitório, todas essas questões, né? Então, continuando. Observemos, Judéia, louvor a Yahvé, fase típica da personalidade ainda sujeita a ritos e liturgias exteriores da religião. Notemos ainda que em o Novo Testamento aparece com frequência a oposição entre as duas localidades. Então vamos ver agora. Judéia já sabemos que é o quê? Que é o lado de fora, que é a matéria, que é a personalidade, não é isso? É a busca pelo poder transitório. E Galileia, né? Jesus era galileu, não é isso? Galileia significa região cercada. Exprime, pois, o ambiente da individualidade, não é isso? Aqui, o Santo Sanctorum, a morada do Cristo. Isso é a Galileia, a região cercada. Por que a região cercada, né? Que exprime, pois, o ambiente da individualidade, o horto florido, a região inacessível ao vulgo, cercada para que os profanos nela não possam penetrar. Então a gente só vai penetrar, né, nessa região cercada que é a Galileia, que é o recôndito, que é aqui, o nosso ventrículo esquerdo, onde está vivendo o Cristo, quando sairmos da vida profana e entrarmos na vida crística. Entenderam agora? Na vida espiritual, através das lutas e transformações que nós vamos adquirindo vida após vida, oportunidade após oportunidade. Então, Galileia é o quê? É o recôndito, é a morada do Cristo.
Por isso que Herodes, como ser animalizado ainda, muito preso à matéria, não podia ser rei da Galiléia, sim da Judéia. Entende? Por isso que quando mandam Jesus para Herodes, ele não podia julgar Jesus, porque ele era rei de uma região diferente da dele. E ele vai, libera ele, manda ele de volta. Entende? Lá no Evangelho nós vamos chegar nisso. Só que lá no 8º volume, no último volume, a gente vai estudar sobre isso. Então vejam bem um entendimento que a gente tem sobre a vida, sobre os acontecimentos, sobre o aprendizado que a gente precisa adquirir para alcançar a liberdade espiritual. Continuando. Logicamente, Herodes podia ser rei, dominador déspota da Judéia, isto é, da personalidade inferior, que só as coisas terrenas e materiais constituem seu domínio absoluto. Isso também não quer dizer, que a personalidade não é importante. Claro que ela é. A personalidade, o intelecto é que move, é que te faz levantar, é que move, que leva o teu espírito ao crescimento. Mas a gente tem que saber, que não é a personalidade que determina. A personalidade, ela é determinada pelo espírito a desenvolver os atributos que ele precisa para crescer. Então a personalidade é o serviçal. A personalidade é o trabalhador da vinha, aquele que pega a terra, trabalha, faz todo o trabalho na terra, coloca a semente, rega, faz crescer a árvore, gera os frutos, colhe os frutos melhores e entrega ao Senhor da vinha, que é o Cristo. Então, isso é a personalidade. Ela é importante, mas não é ela que comanda. E a gente, não, comigo é assim, bateu, levou. Não é assim, não pode ser assim. Então a individualidade está sempre dizendo, calma, não faz, aí você vai, faz, aí pimba. Não acontece isso com a gente toda hora? Então é por isso que a gente diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Isso é importantíssimo. A individualidade para você não entra nessa conversa, não dá assunto a isso, não faz isso crescer, e você está ali insistindo. Vibração baixando toda hora, E aí você está vivendo nesse mundo. Aí para sair dele depois é complicado. É certo? Vamos lá. A expressão dos dias de Herodes demonstra-nos que o simbolismo que nos vai ser apresentado sobre a capa dos fatos que se realizaram naquela época deve ser procurado na época em que a humanidade era preponderantemente materialista. Naquela época a humanidade era preponderantemente materialista, cogitando tão somente os interesses do corpo físico, sensitivo e emocional. Só valia o que estava aqui, Aquela coisa é aqui, tudo é agora, não existe o depois, amanhã é outra coisa, não, tem que viver o hoje. É necessário viver, mas não tem só esse momento. A gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar o corpo, dar a matéria, dar o espírito, dar o estado, aquilo que é dele, e dar a Deus o que é de Deus, não é isso? Cumprir com todos os nossos compromissos, mas elevarmos a Deus o que é de Deus? Os aspectos positivos, e divinos que vivem em nós. O que é de Deus? O amor, o perdão, a misericórdia, a indulgência, a paciência, a generosidade. Isso é de Deus. Então nós temos que vivenciar isso, colocar em prática na nossa vida, ao mesmo tempo que temos que viver na matéria tudo que for necessário todos os dias da nossa vida. Entenderam? Viver uma coisa e viver a outra, temos que viver as duas ao mesmo tempo. Então isso aí é muito importante. Eu não tenho tempo de fazer isso, eu não posso ir para lá o que eu gostaria, mas não posso, porque eu tenho trabalho, que eu tenho isso, tenho aquilo. Então as pessoas estão sempre fugindo. Não, a gente tem que ter tempo para tudo. Tempo para Deus e tempo para o Espírito. Como dizia Salomão, há tempo para tudo debaixo do sol, Tempo para viver, tempo para morrer, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para perder, tempo para ganhar. Não é isso? Há tempo para tudo. Então a gente tem que viver tudo isso. É necessário para o nosso crescimento. Mas, continuando, nesse mesmo tempo em que a humanidade vivia apenas para a personalidade e para a matéria, viveu na Terra um sacerdote
por mais baixas que sejam as condições ambientais naquela época, tinha um sacerdote lá, que pôde ele levar o seu espírito como um lírio do campo, né? Que pode florescer mesmo no pântano, não é isso? O lírio não floresce no pântano? Naquele ambiente inóspito, ele floresce. A palavra sacerdote, tradução latina do grego iepve, exprime o homem que se dedica. 2, dotes, que é igual a dote, doação às coisas sagradas, sacer, doa-se às coisas sagradas, sacerdote, ele se doa ao que é sagrado. Então ele já buscava o sagrado dentro dele, né? Então ele já poderia penetrar, buscando a penetração no santo sanctório. Sacerdote é, portanto, a criatura dedicada à devoção a Deus, a ele consagrada. Então o sacerdote é aquele que se consagra a Deus. Enquanto a gente não se consagrar completamente a Deus, nenhum de nós é sacerdote. Existe um monte de títulos em religiões que é sacerdote disso, sacerdote daquilo. Isso é só no título, porque sacerdote mesmo é aquele que se entrega totalmente, que se anula da personalidade para isso. Então, Zacarias, cujo nome significa, o que significa? Todos os nomes hebraicos têm um significado, né? Zacarias significa lembrança ou recordação de Yahvé. É o protótipo do intelecto que neste caso já está voltado para as coisas espirituais e divinas, pois se lembra de Deus, tanto que se dedicou às coisas sagradas. Então vejam bem, o intelecto, ele desperta, mesmo vivendo na personalidade, é o intelecto que tem que despertar que existe um Deus dentro de nós. Nós temos que nos convencer disso, nos conscientizarmos disso aqui, vivendo na personalidade. Ah, vou desencarnar e lá vai ser mais... Não, é aqui, é no dia a dia. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais uma vez a gente fala sobre isso, porque é a realidade. É aqui no dia a dia que a gente tem que ter essa certeza de que Deus vive em nós, que nós somos um templo divino, né? O nosso coração é um santo sanctuário, é ali, é a Galileia, é o recinto fechado, né? É um horto florido aonde, para que nós possamos penetrar nele, temos que sair do mundo profano e entrarmos no mundo espiritual. Correto? Mas é muito importante o intelecto, quando ele desperta, quem ele procura? Quem o intelecto procura para poder se unir? A intuição, não é? O intelecto, quando está desperto, ele procura a intuição. Então, veja bem, com essas características, tinha forçosamente Zacarias que procurar ouvir a intuição. Então, veja bem, olha só como tudo vive dentro de nós. Nós somos Zacarias e somos Isabel, não é? Isabel é a intuição que vive em nós do Cristo. E Zacarias é o nosso intelecto já desperto para isso, correto? Então, quando ele desperta, ele tem que buscar a intuição, se unir à intuição, representada por Isabel. Não é isso? Não é, Isabel? Tá, eu falei que ia dizer de você. Em hebraico, o nome é Elisheba, isto é, adoradora de Deus, ou obra de Yahvé. Então, Isabel representa a adoradora de Deus ou obra de Yahvé. Com efeito, a intuição está ligada ao eu superior e divino de cada criatura. Então, o intelecto precisa se unir à intuição. Então, é necessário, não é, que a personalidade desperte e diminua os aspectos negativos dela, para que os aspectos positivos da individualidade vivam em nós. Correto? Então, vamos lá. Prossegue então o evangelista nos dizendo: ambos eram justos perante Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, correto? E excluindo por omissão os preceitos dos homens. Então, aqueles preceitos daquela época que os homens, eles já não faziam nada daquilo. Então, eles estavam voltados para os preceitos do Senhor. Quais são os preceitos? Evitar
pensar mal, sentir mal, falar mal, não é isso? Viver a sua própria vida, cada vez mais buscar a sua consciência, elevar-se moralmente. Esses são os preceitos do Senhor. Então os preceitos dos homens são outros, né? Que eles diziam, tem que lavar a mão, tem que não sei o quê, não pode comer isso, não comer aquilo, esses preceitos que a gente ainda faz. Mas, vamos lá. Excluindo por omissão os preceitos dos homens, exprimindo assim que viviam mais na individualidade do que na personalidade. Então nós temos alguns exemplos que viveram recentemente entre nós, aqueles seres que se eximiram do que a personalidade apresenta. Madre Teresa de Calcutá, né? Francisco de Assis, agora mais próximo de nós, Chico Xavier, Irmã Dulce. Então viviam muito mais na individualidade do que da personalidade, não é? Chico, então, de uma humildade tão profunda, né? Que um belo dia ele passeando, numa das noites que ele ficava trabalhando até tarde lá, e de manhã, o dia amanhecendo, 4 horas da manhã, 3h30 da manhã, ele disse para Divaldo lá com ele, vamos lá na casa da dona fulana, que a gente vai tomar um cafezinho com um bolo que ela fez para nós. E os dois saíam pela noite caminhando. E numa dessas noites, né, Divaldo começa a sentir um aroma perfumado, um perfume extraordinário. Ele dizia, Chico, você está sentindo esse aroma? Ele, não estou sentindo não. Tá, Chico, olha só, olha que aroma maravilhoso. Aí Divaldo desperta que o aroma partia do próprio Chico. Ele disse para o Chico, Chico, esse aroma vem de você, de mim não, se fosse de mim era Detefon. Entendeu agora a humildade dele? Detefon é aquele cheiro horrível que a gente conhecia naquela época. Então vejam bem, é um ser que já anulou de alguma forma a personalidade, ainda vivia nela, ainda tinha aspectos da personalidade, mas já estava num outro patamar. E esse é o que? O caminho de cada um de nós. Um dia chegarmos, todos nós um dia vamos alcançar esse objetivo. Só depende de nós. O tempo vai depender da nossa vontade, né? Da nossa busca, da nossa determinação. Tá? Vem a seguir um versículo interessante, então fala Pastorino. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos estavam em idade avançada. Humanamente, um fato natural, não é isso? É um fato natural, a mulher ser estéril e o homem já está em idade avançada, né? De não ter mais como produzir um sêmen que tenha a quantidade suficiente, né, de espermatozoides vivos para poder fecundar um óvulo, já que ela não tinha, que o óvulo dela ela não ovulava, porque, segundo a informação, ela era estéril. E também pela idade avançada que ela tinha, talvez já tivesse passado pela menopausa, aquela coisa toda, então era muito difícil, né? Então veja bem, embora tivesse que ser dividido em duas partes. Então essa questão, né, da esterilidade de Isabel e da idade avançada de Zacarias tem, né, um ensinamento, tem uma profundidade do qual nós vamos buscar entender agora. Sempre lembrando que esse estudo é apenas o princípio, né? Nós estamos falando esse estudo até aqui para nós percebermos como será a chegada do precursor, não é? Porque vai ter que ser por eles, pelo intelecto e a individualidade. Quando eles se unirem perfeitamente, nasce um novo ser, nasce um novo homem, nasce um precursor. Entende a parte profunda disso tudo? Então vamos lá. Essa divisão em duas partes, primeiro, a esterilidade feminina, entre aspas, por que dela e não dele? Então, quer dizer, naquela época, se a mulher não engravidava, a esterilidade era sempre a mulher que era a estéril, não podia ser o homem, né? Então era o machismo na sua mais forte forma de massacrar a mulher. Mas tudo bem, a gente não pode saber e nem pode julgar, que a gente não sabe se realmente era dela ou dele. E outra coisa também, a idade avançada dele. Então vamos lá. A primeira, que é a esterilidade feminina, compreendemos, justifica a falta de filho nas idades juvenis e na madureza, não é isso?
Então, na madureza, aquela idade madura antes de passar pela menopausa, aquela coisa toda. A segunda apenas comprova que na idade já avançada, nada mais podia esperar-se, né? É aquela coisa, na idade avançada, o homem já não produz, né, aquela quantidade suficiente de espermatozoide para poder fecundar uma mulher, isso é natural, pode até acontecer, mas já não é mais a mesma coisa, já passou o tempo, não é? Então vejam bem, isso é um fato material. O primeiro fato é que ela era estéril, então não ovulava, e o segundo fato é que na juventude em que ele tinha condição, né, tecnicamente ou teoricamente, de produzir, né, um espermatozoide que fecundasse ela não era fecundada porque era estéril. Então, vejam bem, chegou na idade adulta, não tinha mais como fazer mais nada. Os dois já estavam com idade avançada, certo? Daí ser imprescindível para o fato material algo que fugisse ao normal. Então, alguma coisa tinha que acontecer. Para a personalidade aparece a intervenção divina. Para a nossa personalidade aparece a intervenção divina, portanto, o milagre. E tudo para aí. Então veja bem, o milagre aconteceu, porque ninguém até hoje conseguiu compreender então como que ela foi engravidar. Não é? Então veja bem, é uma situação complicada, até porque se nós estamos vivendo na matéria, para que haja uma gestação, é necessário que haja uma fecundação, não é isso? Que haja um ato do homem e da mulher, senão não tem fecundação. Hoje já tem até o in vitro, mas é o sêmen que está ali com a substância necessária, mas apareceu o milagre, parou por aí, O milagre é uma coisa que a gente não consegue avaliar, aquilatar. Como é que funciona? O que é isso? Por que aconteceu isso? Né? Então vamos lá. Na interpretação mais profunda aparecem as razões bem claras. Então vamos ver que razões são essas. Apesar de estar iluminada, aí agora, presta atenção, vamos falar sobre, essa é a parte esotérica de tudo isso. É a profundidade do ensinamento desses dois personagens, o que um significa, o que o outro significa. Apesar de estar iluminada, a intuição Isabel, descendente de Arão, e apesar de voltado para Deus o intelecto Zacarias, sacerdote, e apesar de os dois se haverem unido para o encontro supremos, os dois ainda não tinham conseguido a união. Então, apesar da tua ânsia, apesar da intelectualidade, do intelecto, compreender que existe um Cristo, uma individualidade e que a intuição está ali aguardando, ainda não conseguia se unir. Não era o momento. Ainda não estava pronto para poder fazer o esponsalício. Você entendeu? Porque essa união é o quê? É o Cristo viver em nós. E é muito difícil, muito longo esse trabalho, não é isso? A intuição era estéril, porque o intelecto faltava o elemento fecundador. Você me entendeu? No intelecto ainda não tinha o elemento que pudesse fecundar. O intelecto ainda não estava totalmente pronto, totalmente anulado. Entende? O intelecto não estava totalmente anulado. Então, o que acontecia? A intuição estava estéril, porque não conseguia. No momento que o intelecto estivesse totalmente preparado, pronto, né? No mais alto grau de evolução, aí sim acontece esse encontro entre a intuição e a personalidade, o intelecto, que é a representação da personalidade, entendeu? Então a gente só vai conseguir esse encontro quando a gente estiver totalmente desvestido de tudo que é material. Não tem outro jeito, não existe outro caminho. Só esse, quando você se desvestir completamente da matéria, mesmo tendo que viver nela. Porque nós vamos fazer esse encontro aqui, encarnado, não é fora do corpo físico, é nele, mas sabendo que ele está ali somente a personalidade como um veículo que foi superada. Não é? Então vejam bem, eles vão dar à luz a um filho. Nesse momento entra em campo um novo elemento de ação, ou seja, aparece um guru. Um mestre, porque o discípulo estava preparado.
Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. É neste momento que nós somos convidados a recebermos um grau de evolução. Entendeu agora? O mestre aparece quando você está preparado. Aí você vai passar a primeira iniciação, a segunda iniciação, até a quinta iniciação, que é a última. Entendeu agora? Então, como é que isso tudo vive em nós? Como todo esse ensinamento de Zacarias e Isabel, de intelecto e intuição, é o que nós precisamos vivenciar na vida para alcançarmos esse esponsalício. E dá-se o acontecimento tão desejado. Nasce um filho. Chega-se à união total. Então, nasceu um filho. O que acontece? Naquele momento em que nós anularmos completamente a personalidade, em que o Cristo passa a viver em nós, passaremos a ser filhos de Deus. Nós só seremos verdadeiramente filhos de Deus quando nós pudermos fazer esse esponsalício, quando a personalidade se... Porque Jesus era o Filho de Deus. E todos nós ainda somos filhos de mulher. Só aqueles que conseguem esse grau, que conseguem anular-se completamente, são filhos de Deus. Entenderam agora o que significa ser filho de Deus? Para sermos verdadeiramente filhos de Deus, irmos ao Pai, entrarmos no Santo Sanctorum, no caminho da verdade e da vida, no eu profundo. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Então nós não iremos ao Pai enquanto não fizermos esse esponsalício. Enquanto a personalidade e o intelecto não for completamente anulado, para que a individualidade, que a intuição viva em nós. É o Cristo vivendo em nós. A partir daí, nasce um filho, que é um novo homem. E esse filho é João Batista. A personalidade no mais alto grau de evolução. João Batista representava a personalidade no seu mais alto grau de evolução, mas ainda não era o Cristo, não tinha manifestado o Cristo. Entende? Então, nós vamos continuar, isso vai continuar lá na frente, no próximo capítulo. Então, assim começa, a história com H da presença desse grande mestre entre nós, Jesus. Então, eles trazem o precursor que vai lá na frente anunciar a chegada daquele que já era o Filho de Deus. Então, nós só seremos o Filho de Deus quando verdadeiramente manifestarmos o Cristo. Vocês entenderam, meus irmãos? Então, esse é o ensinamento do Evangelho de hoje, que é difícil de entendimento, sabemos que é, mas é isso. É um trabalho diuturno, é um trabalho ad eterno da personalidade, se aperfeiçoar a cada dia. Quanto mais ela evoluir, menor ela fica. Entenderam agora? Quanto mais evoluída, mais desprovida do que é material ela se mantém. Ela vai ficando. Entende? Então, quando ela chegar num ponto que está na linha tênue, um dia ela vai despertar e vai manifestar o Cristo. Então, esse é o que o Evangelho de hoje nos traz. Vamos agora agradecer. Agradecer pela oportunidade desse momento, agradecer por este ensinamento, pedir ao Pai que ancore em nossas mentes, em nossos corações, tudo que aqui nos foi passado, que nos ajude ao nosso aprimoramento espiritual. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.